Salve, salve, concurseiras e concurseiros de plantão! Decidi gravar esse vídeo porque eu postei o último vídeo há uns 2 dias atrás, quando saiu o resultado do Banco do Brasil, e várias pessoas comentaram com diversas dúvidas, algumas dúvidas inclusive bem interessantes, que a gente foi descobrindo a resposta através de alguns comentários, e depois eu li alguns outros vídeos, pesquisei um pouquinho na internet. E aí a gente foi chegando a algumas respostas e eu percebi que tem tido uma certa recorrência dessas perguntas, né? Então eu pensei, poxa, eu vou gravar um vídeo para ajudar aí a esclarecer as principais dúvidas que estão agora rodando aí o edital do Banco do Brasil de 2023, beleza? Então, se você está aí com várias dúvidas, não encontrou ainda uma resposta clara, talvez esse vídeo possa te ajudar. E se eu te ajudar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para dar aquela força, beleza? Então, vamos lá, são 6 dúvidas que eu peguei do meu último vídeo, que eu considerei assim as dúvidas mais relevantes, as dúvidas mais importantes para quem está aí agora acompanhando ainda o concurso do Banco do Brasil de 2023, beleza? A primeira pergunta, que é clássica, né? A pessoa, ela fala que ficou numa posição tal, normalmente acima do total de vagas, né, já contando com o CR, e aí ela pergunta, tenho chance de ser chamado? Então, essa é uma questão que é muito relativa, depende muito da sua posição em relação, e depende muito também do total de vagas. Porque, por exemplo, aqui em Salvador foram 55 vagas. Se eu tivesse ficado em 56, 57, eu acreditaria ainda que há uma chance de eu ser chamado. Por quê? Porque pode acontecer de alguém que está na minha frente, dentro daquelas 55 posições, ter tido a redação zerada. E aí, ou então abaixo da nota de 70. E essa pessoa, ela está agora, na verdade, ela teve o dia 5 e 6 agora de junho para poder entrar com recurso, mas pode ser que ela não consiga o recurso dela e ela venha a ser eliminada por não atingir a nota mínima na redação, e aí, consequentemente, você pode ser que suba algumas posições. Essa probabilidade de você subir algumas posições por conta de uma eliminação de um candidato por nota baixa na redação, ela é uma probabilidade muito, muito pequena. Foi feito um estudo, inclusive não estou lembrando agora qual foi o canal, no ano de 2021, que parece que menos de 1% dos candidatos, ou menos de 2% dos candidatos, tiveram eliminação por causa da redação. E a julgar pelos comentários que eu tenho visto tanto aqui no canal, como em outros vídeos e também no site do Olho na Vaga, eu estou percebendo que a tendência é de se manter esse mesmo percentual de eliminações pela redação. Então, assim, se você tem um número de vagas grande, 55, você ficou ali 1 ou 2 posições, pode ser que você tenha chance. Ah, tem 10 vagas já com CR, eu fiquei 3 posições, eu sinceramente acho improvável que 30%, né, são 10, 30% dos candidatos sejam eliminados pela redação, entende? Agora, de 55,2, a gente tem aproximadamente aí uns 3,5%, então pode ser que você consiga. É difícil, mas pode ser que você consiga, entendeu? Então, se você ficou tão perto assim, acho que vale a pena você esperar a fase de recursos e acompanhar o resultado final para verificar se você entrou ou não, certo? Mas vá com a consciência de que serão muito poucos candidatos que serão eliminados por conta da redação. Segunda dúvida, fiquei dentro do número de vagas. Tem como eu perder posição? Eu entendo que não é possível. Por quê? Porque quem eventualmente zerou a redação, mas tirou uma nota maior do que a sua na objetiva, ele está na sua frente agora na colocação. Então vamos supor que você tirou 80, você está lá na posição 100. O cara tirou 85, está na posição 50, mas ele zerou a redação. Se ele não conseguir ter o recurso dele validado, esse cara vai ser eliminado e ele vai sair da posição e você vai eventualmente subir ali uma colocação. Então, não é possível que alguém entre na sua frente por causa da redação. O máximo que pode acontecer é alguém que está na sua frente sair e você subir ali alguma posição, lembrando a questão das porcentagens lá, das probabilidades, certo? Então, é possível perder posição? Eu acredito que não. O máximo que pode acontecer de agora em diante é você subir. Então, se você já está dentro do número de vagas, você já está classificado, beleza? Terceira questão, como eu faço para saber a nota de corte da minha região? Essa notícia, né, esse resultado não foi liberado ainda.
o que a gente tem feito é encontrado, né, conversado com pessoas que fizeram prova dentro da nossa região e com base nas colocações dessas pessoas e nas notas delas, a gente está conseguindo aqui estipular mais ou menos uma nota de corte. O que eu fiz foi anunciar a minha nota aqui em relação à região de Salvador. Teve um colega aí que ficou na posição 51 com 85 pontos, então a partir disso a gente já está interpretando, né, que a nota de corte em Salvador deve ter ficado em 85 ou no mínimo ali 84,5, né, já que ele ficou tão próximo do limite com a nota 85. Então o que a gente tem feito é encontrar essas pessoas e aos pouquinhos identificar, né, quais são as notas de corte em cada região. Mas parece que no dia 14 de julho a SESGranRio vai lançar o documento com todas as colocações e as exposições dos inscritos, né? E aí a gente vai conseguir depois ter uma análise detalhada de nota de corte em cada micro pelo próprio documento oficial da banca, certo? E essa, inclusive, é a quarta pergunta, né? Que várias pessoas questionaram. Será que esse ano vai ter a tabela com todas as solicitações? Ao que tudo indica, essa tabela ainda vai ser disponibilizada no dia 14 de julho, na certa quando sair o resultado final com todos os que foram efetivamente aprovados no concurso, certo? Então essa já foi a quarta pergunta. Quinta pergunta: como eu faço para ver o espelho da minha redação? Bom, essa pode parecer até uma pergunta relativamente simples, né? Porque você pode dizer assim, ah, não, é só você ir lá e acessar no site, está disponível lá. Mas muitas pessoas não entenderam que mesmo que você tenha sido aprovado para a segunda etapa, se você tirou acima de 70 pontos, você não pode entrar com recurso na sua redação. Então, eu acredito que a SESGranRio não liberou o espelho, e quem tiver tido essa experiência pode comentar aqui embaixo, mas se você foi para a segunda etapa, você teve sua redação corrigida. Mas se você ficou acima de 70, você não vê o espelho da sua redação porque você não vai entrar com recurso, certo? Talvez, eu estou só especulando aqui, talvez se você mandar um e-mail lá para a banca e solicitar por uma questão de curiosidade, aprendizado pessoal, talvez pode ser que eles liberem, eu acho difícil, mas seria por essa via aí, entendeu? Mas eu, no meu entendimento, acredito que só quem está tendo a opção de ver o espelho são aqueles que passaram para a segunda etapa, ou seja, ficaram dentro daquele número de vagas de 3 vezes, né? Que teve a redação corrigida, mas tirou menos de 70, certo? Porque são justamente aqueles que têm o direito de entrar com recurso de recorreção da redação. Todos os outros que tiraram nota maior ou igual a 70 não vão entrar com recurso, logo não precisam, tecnicamente, né, olhar o espelho da redação. Então eu acho que talvez algumas pessoas tenham ficado dentro desse cenário e aí ficaram imaginando que iriam conseguir ver o espelho, mas se você já ficou com nota acima de 70, eu acredito que isso não seja possível. E a última pergunta, fiquei depois do cadastro reserva. Posso ser chamado se houver desistência? Ou seja, eu entendi que a pergunta é a seguinte, se eu fiquei ali próximo, né? Fiquei ali 1 ou 2 vagas do cadastro reserva. E aí saiu o resultado oficial lá em julho, né, após a fase de recursos da redação, saiu o resultado definitivo, mas eu continuei ainda depois do cadastro reserva. Se alguém dos aprovados desistir, existe a chance ainda do Banco do Brasil convocar alguém depois do cadastro reserva? A resposta para essa pergunta é não. Se após o resultado oficial, o resultado definitivo, você não estiver dentro do cadastro reserva, então a sua jornada no edital do Banco do Brasil de 2023 encerra ali. Por quê? Porque o cadastro reserva ele é justamente pensado para repor as vagas das pessoas que vão desistir das vagas imediatas, entende? Então, a função de preencher as vagas dos desistentes, ela existe dentro do cadastro reserva e não as pessoas que ficaram depois do cadastro reserva, certo? E eu acho isso até de uma certa forma um pouco injusto, né? Porque seria muito mais interessante até para o próprio banco aproveitar aquelas pessoas que ficaram ali tão próximas, né, do cadastro reserva, supondo que já tenham chamado todos do cadastro reserva e ainda tivessem necessidade de mais vagas, seria muito melhor para o Banco do Brasil chamar mais algumas pessoas para poder preencher,
mas o que a gente presenciou em 2021 é que ninguém após o cadastro reserva foi chamado e na necessidade deles preencherem mais vagas, eles fizeram um novo concurso ao invés de chamar aqueles que tinham ficado depois do cadastro reserva. Então, nessa situação, a sua jornada no Banco do Brasil está encerrada. Beleza? Então essas foram as 6 principais dúvidas, as que eu achei mais relevantes, ao ponto de eu fazer um vídeo para explicar, né? Porque, convenhamos, tiveram algumas dúvidas que a resposta estava no edital. E essas dúvidas eu não vou trazer elas aqui. Certas dúvidas como quantas vagas tem na minha microrregião, ou então como eu vejo qual a minha colocação, esse tipo de dúvida é complicado. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí. E quem tiver mais dúvidas pode ir colocando aqui nos comentários. Na medida do possível, eu estou sempre tentando ajudar, certo? Acho que nós concurseiros precisamos nos unir aí nessa batalha e vamos juntos, certo? Forte abraço e até a próxima.